Minha gente, a gente estava discutindo aqui no intervalo, o Adrilles não está sabendo, mas hoje tem teste na firma, Vini? Tem. Hoje tem teste. Ali. E Adrilles Jorge, querendo, não querendo, vai ser obrigado a fazer. Você vai me forçar? Não vai poder Você vai me exercer empurrar? a liberdade dele, né? Então, enfim, os princípios liberais, João Pinheiro, ficaram para depois aqui. Não, aqui tem uma pressão... A liberdade depende da obrigação. Aqui tem uma pressão opressiva. Ou você faz o teste ou você é despedido. É uma pressão econômica do Estado. Pronto. Faz parte da vida. Mas vamos Estado liberal. Vamos voltar aqui a falar de política, gente, porque pergunta pra você, meu caro espectador, o projeto de Jair Bolsonaro no poder é autoritário? Calma, não responda ainda. Vamos, antes de discutir, conferir a reportagem do Levi Guimarães, direto de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que está em andamento no país um projeto autoritário. Em uma videoconferência com acadêmicos da Universidade Federal do Paraná, ele mencionou o que classifica como endoautoritarismo. Segundo o ministro, seria um pensamento com verniz democrático e, por dentro, as instituições sendo corroídas a tal ponto que o hospedeiro, que é a democracia, seja destruído pelo parasita, que é o autoritarismo. Fachin complementou a avaliação. Uma agenda fincada em raízes de elogio à ditadura civil-militar, uma agenda, portanto, de mentes autoritárias, de menosprezo à democracia, mistura o nome de Deus com negócios do Estado, de uma agenda que tem uma política armamentista, que desrespeita as instituições democráticas, que ofende a imprensa. Na visão do ministro, esse pensamento também menospreza questões como meio ambiente, os povos indígenas e quilombolas. Ele classificou como Agenda Pré-88, em referência ao ano em que foi promulgada a Constituição. Para Edson Fachin, nas eleições de 2022, a população terá que fazer uma escolha entre um projeto democrático e um autoritário. Porque creio que haverá uma distinção muito clara daquilo que se situa no campo da legalidade constitucional e daquilo que somente se situa de forma aparente no campo da legalidade constitucional, mas que a rigor procura naturalizar o autoritarismo. Edson Fachin, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai comandar o TSE em 2022, disse que é necessário produzir confiança no processo eleitoral. Segundo ele, a democracia não se garante apenas no processo de votação popular, mas também no respeito ao que chamou de estrutura simbólica formada ao fim do processo. Também nas palavras do ministro, soa inadmissível que até mesmo quem tenha saído vencedor nas urnas venha a questionar a credibilidade da justiça eleitoral. De Brasília, Levi Guimarães. Adrilles Jorge, você como fã da Agenda de 88, o que você pode dizer sobre tudo isso? Bom, primeiro, eu não sou tão fã assim da Agenda de 88, eu acho que a Constituição tem falhas. Ela é legítima, ela promove a liberdade, mas ela tem falhas como esse poder turvo que se dá ao judiciário, que está se colocando agora, porque pela primeira vez a gente tem um governo claramente de direita e claramente conservador. Esse endoautoritarismo está no seio desse discurso que é perfeito. Perfeito no sentido de um autoritarismo progressista, que se unge de luzes, que vai esclarecer a ignorância da população para além do voto da população, né? É absurdo o que o Fachin falou. Ele coloca praticamente, ele que vai ser o vice-presidente do TSE em 22, coloca como um torcedor daqueles que se colocam contra o governo executivo. Ele comenta certas coisas que é tanto absurdo que ele fala que eu anotei algumas coisas. Ele menospreza a religião, o governo que coloca Deus nos negócios do Estado. Olha, Deus, o princípio de valor cristão, de solidariedade, de compaixão, de cuidado do próximo, deveria estar em todos os negócios do Estado. Ele menospreza a população poder se armar contra o crime organizado, poder ter o direito de se defender para além da defesa do Estado. Armar a população para os despotismos do próprio Estado, e às vezes do próprio STF, que quer te prender a sua relfa, é um direito do cidadão. Ele menospreza a mídia mesmo, que constrói fake news permanentes contra o presidente, chamando-o de genocida, assassino em massa, de pessoa que menosprezou totalmente a pandemia só porque ele falou contra o isolacionismo, a favor de um remédio
Ou seja, ele faz uma série de deturpações e menospreza, sobretudo, a sua ideia dele, Fachin, absurda, por exemplo, de colocar um bandido condenado em 3 instâncias como pressuposto de uma democracia a ser candidato à presidência da República. Menospreza, sobretudo, o caráter autoritário de um Supremo Tribunal Inquisitorial que cria arbitrariamente um inquérito ilegal, ilegítimo, sem crime tipificado, para perseguir vozes dissonantes desse pseudo-progressismo que quer ungir de luzes escuras a democracia brasileira. Se há um órgão que cospe nas instituições e cospe em si mesmo, é o Supremo Tribunal Inquisitorial que a gente tem, infelizmente, formado por esse princípio de consequencialismo, né, de um jurista famoso chamado Ronald Dworkin, que quer fazer com que o judiciário seja o elemento principal de governo para além de eleições, para além da vontade popular, incutindo vontades pró-aborto ou incutindo vontades pró-racialistas, até no elemento eleitoral, né, menosprezando o caráter de miscigenação do povo brasileiro. Quem atropela a democracia é o futuro vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo uma torcida escancarada para seus próprios princípios, querendo tolher o direito do cidadão livre de escolher os seus valores. É asquerosa a fala do ministro Fachin. Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, você já disse aqui no programa que o Barroso era seu ministro favorito. O Fachin é o segundo? O Fachin não é o meu ministro favorito, não. Eu acho que ele às vezes se coloca de uma maneira um pouco exagerada. A gente discutiu aquela frase dele sobre o Lula que ele teve aquela vez ali. E nesse caso aqui, eu acho que ele faz um diagnóstico que até vai numa direção certa. Sim, o governo ataca a democracia, as instituições da democracia e as normas da democracia, vinha atacando repetidamente. Nos últimos, vamos dizer, 2 meses, deu uma refreada, mudou bastante a cara do governo. Mas vinha numa sequência de ataques constantes à democracia e de uma tentativa, essa ainda não acabou, de aparelhamento de importantes instituições, como o Ministério Público, como a Polícia Federal. Isso são riscos à democracia, à solidez institucional do Brasil, e continuam aí. Basta ver o que todos os procuradores da Lava Jato estão falando. Olha o que eles estão falando sobre o Procurador-Geral da República. O Adriles ri, mas, Adriles, os procuradores da Lava Jato não estão rindo. Sérgio Moro não está rindo. Não é real isso. É real um aparelhamento das instituições de combate ao crime para meio que abafar. Não seria a primeira vez na história do país, mas é real esse processo e está acontecendo e é uma ameaça à democracia. Eu vou até dizer, eu concordo com a dele, sem todos os tons maquiavélicos, malignos, do grande mal do STF, mas eu concordo com a Adriles no sentido de que o judiciário no Brasil tem, ao longo aí de toda a nossa redemocratização, vem pegando cada vez mais poder. Hoje em dia, um prefeito não escolhe a velocidade de uma avenida aqui em São Paulo sem passar pela caneta de algum juiz em algum momento para decidir se pode ou não pode ele tomar aquela decisão. O Congresso também não legisla sem que o Supremo dê a opinião e diga se a lei vale ou não vale, não mantendo apenas o corpo original da nossa Constituição, mas mesmo opinando sobre os valores da sociedade, sobre a direção que a sociedade tem que tomar. O judiciário, ele está pegando muito poder para si. Isso é preocupante também. Nesse sentido, eu concordo com o Adriles. Não vejo como a quadrilha dos malvados do Supremo, nada disso. Eu vejo, e por fim agora eu vou discordar frontalmente do Adriles, quando ele falou da malvada imprensa. Não, a imprensa tem tido um papel central em impedir e combater ambos os riscos à democracia. Vocês não estão vendo? Quando o Toffoli, acho que foi o Toffoli, o Alexandre de Moraes, censurou a revista Cruzoé lá atrás, a imprensa noticiou aquilo. Cada um dos passos, cada uma dessas questões tem sido abertamente, diariamente discutida na imprensa. Nós aqui estamos na imprensa, aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan é parte dessa imprensa e não é o único também que faz isso. Vários outros órgãos, jornais, canais fazem isso e muitas vezes se opõem. Às vezes podem errar, um ou outro erra, se coloca de forma exagerada numa direção, outro noutra, mas a liberdade de imprensa no Brasil, ela é real e ela está sob ataque, sob diferentes ataques muitas vezes, mas está sob ataque também do governo, que ao promover o ódio contra a imprensa, ao promover o ódio contra o jornalismo, vai criando uma cultura de intimidação e agressão à imprensa que se consolida, por exemplo, nessa coisa bizarra que a gente viu no Rio de Janeiro.
um grupo contratado pelo prefeito para fingir que são manifestantes que vão lá gritar "Viva Bolsonaro!" para impedir um canal de TV de fazer seu trabalho. Ele só trouxe para a esfera da administração pública uma prática que já está acontecendo. Então, os riscos são reais e a imprensa é peça fundamental na defesa da democracia e no combate a projetos autoritários. Ô, João, mas você não acha que, independente dos méritos dessa fala do Fachin, não é papel de um juiz do STF fazer esse tipo de diagnóstico publicamente, assim, numa live, né? A gente está acostumado a ver agora praticamente todos os juízes do STF virando comentaristas políticos. Eu imagino vendo uma fala dessa de um comentarista aqui da Jovem Pan, de um comentarista de uma emissora, até de um deputado, de um senador de oposição, mas acho que um juiz do STF deveria resguardar algumas posições, porque ele, no futuro, vai poder estar julgando o próprio Bolsonaro ou esse governo que ele diz que é autoritário, né? Já está julgando atualmente, vai ser vice-presidente do TSE, que vai ser responsável pelas eleições de 2022. Então acho que é meio inapropriado, não é não? Com certeza, o ideal seria... Não, agora são perguntas para mim, Adriles. Pois é, mas aí é conluio, tá jogando para você contra mim, pô. Calma, Adriles. Calma, eu tô aqui, calma, hoje é meu tá dia, tudo certo. Chegou o meu dia. Sei. Vai lá, Joel. Chegou o meu dia, finalmente. Tabelinha. Os ministros da STF, eles concordam, dão muita opinião, deveriam estar falando mais pelos altos, menos dando entrevista, dando seus posicionamentos. Por isso que eu sempre considero que o Barroso, ele é alguém que tem mais comedimento. Tudo bem, ele também tem dado entrevistas, também tem falado, mas ele costuma adotar uma postura sempre buscando uma maior ponderação. Alguns aí passam no Mas que tem menos. O Joel dá uma forçada. Ele dá uma forçada. Adriles, vai, por favor, rapidinho, bem curto. Tá, por aí, o Joel falou igual papagaio de rendezvous. Aparelhamento no PGR ou na Polícia Federal. Isso é prerrogativa do presidente. Se você discorda do método dele, isso não é um método ditatorial. É prerrogativa dele. Imprensa, o papel da imprensa é importante. Mas quem demonizou primeiro o Bolsonaro foi a imprensa. Isso desde lá atrás, criava suásticas nas pessoas, entendeu? Falava que o Bolsonaro ia ser um ditador, que ia perseguir negros, mulheres, gays. Nada disso aconteceu. Houve uma campanha... Não, deixa eu falar agora. Houve uma campanha obstinada, agressiva, incisiva da imprensa contra o princípio de um conservador que ela considerava que um racionário, que era o Bolsonaro. Eventualmente, o ministro não fala nada disso. Ele pré-julga a intenção de pessoas que não estão alinhadas com esse progressismo que ele encampa, o ministro Fachin, e fala que porte de armas, Deus como princípio norteador do Estado, são coisas assim asquerosas, segundo a visão dele, e que essas pessoas estão fazendo uma campanha intrínseca de combate ao próprio instinto de democracia. Intrinsecamente, o combate à própria democracia é o que faz o STF, não só com opiniões pré-julgadoras e preconceituosas de quem é conservador, como ações odiosas e detestáveis encampadas pelo ministro Barroso também, que faz com que as pessoas sejam presas e silenciadas simplesmente por darem suas opiniões.